Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Pedimos que, por gentileza, coloquem os aparelhos celulares em modo silencioso, ok? Obrigada. Damos início nesse momento ao primeiro encontro nacional de biodireito, biotecnologia e relações familiares, que acontece até amanhã aqui no campus Maracanã da UERJ. Gratuito e aberto a toda a comunidade acadêmica, idealizado e organizado pela professora doutora Heloísa Helena Barbosa, da Faculdade de Direito da UERJ, com a coorganização do senhor Eduardo Freitas Horácio da Silva, doutorando e mestre em Direito Civil pela UERJ. O evento é realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Biodireito da Faculdade de Direito da UERJ, com o apoio do Instituto Biodireito e Bioética e BIOS, e financiamento do Programa de Apoio a Eventos no País da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Com abordagem interdisciplinar, o evento se propõe a examinar os principais debates em torno dos temas de biodireito, com vista a compreender melhor o impacto da biotecnologia nas relações familiares contemporâneas. Para isso, abordaremos os avanços da tecnologia médica e biomédica e, mais especificamente, a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Também vamos trazer estudos interdisciplinares que abordam a deficiência em sua dimensão social e jurídica. Gostaríamos de registrar a presença, aqui antes de iniciarmos oficialmente o nosso evento, do professor Ricardo Lodi Ribeiro, diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença. Professora Maria Tereza Moreira Lima, chefe do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ. Também a todos vocês aqui presentes, professores, obrigada pela presença. E, claro, um agradecimento especial aos organizadores do nosso encontro, doutora Heloísa Helena Barbosa e senhor Eduardo Freitas Horácio da Silva. Gostaria de convidar aqui ao palco, para a abertura oficial do nosso encontro, a doutora Heloísa Helena Barbosa. Uma salva de palmas. Professora doutora Heloísa Helena Barbosa é doutora em Direito pela UERJ, doutora em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, livre docente em Direito Civil pela UERJ, professora titular da Faculdade de Direito da UERJ e pós-graduada em Ética Aplicada e Bioética pelo Instituto Fernandes Figueira. Também é pesquisadora na área de Direito, com ênfase em Direito Civil e Biodireito, bem como na área da Bioética, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Civil, Família, Sucessões, Reprodução Assistida, Sexualidade, Homossexualidade, Transsexualidade e repercussões da biotecnologia na vida humana. Ela é ainda coordenadora do NEP-Bio, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Biodireito da UERJ, e diretora executiva do Instituto de Biodireito e Bioética e BIOS, além de ser procuradora da Justiça inativa e advogada. Passo a palavra à doutora Heloísa. Eu queria convidar, então, o professor Ricardo Lodi, que é o diretor da Faculdade de Direito e que nos honra com a sua presença. É um prestígio para esse evento, que é um evento bastante específico, contar com o apoio da direção e que veio aqui participar, né? Você quer falar alguma coisa? Boa noite a todos e todos. Quero agradecer o convite da professora Heloísa Helena, parabenizá-la pela realização desse importante evento. Dizer que são, por conta de eventos como esse, que as nossas tradições vêm de mais de 80 anos como a melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro e, na minha opinião, do nosso país. Queria apenas adicionar uma qualificação ao currículo da professora Heloísa Helena, que ainda não foi captado pelo Lattes. A professora Heloísa Helena será a próxima diretora da Faculdade de Direito da UERJ. É isso que eu gostaria de acrescentar. Então, desejo um bom evento para todos, que seja muito proveitoso. Pela programação, tenho certeza que sim. E acho que o estudo desses temas, sob a liderança da professora Heloísa Helena, não poderia encontrar melhor destino.
antes do professor Lodi se retirar, eu tenho que formalizar um agradecimento, que essa minha possibilidade de ocupar, de ser sua sucessora, né, é um assunto que está em andamento, né, está em andamento, inclusive vai ter eleição, temos que ver como é que vai ficar isso tudo aí. Mas também vou aproveitar para dizer que o professor Ricardo Lodi será, com o nosso voto, possivelmente o próximo reitor da universidade. Então, estamos aqui em primeira mão, comunicando esse fato que será de todo auspicioso para nós também. Então, professor Ricardo, se o senhor tiver compromisso e quiser ficar à vontade, ou então vamos aguardar o professor Calmon. Só que antes de chamar o professor Calmon, eu queria fazer alguns pequenos registros da importância desse evento, e porque aqui eu já falei algumas coisas lá no grupo de pesquisa, vou repetir algumas delas, mas porque eu acho de todo fundamental dizer a importância desse evento se deve principalmente à temática que nós vamos tratar, que é uma temática que ainda não é digamos, do grande público, mas que há muita gente interessada, especialmente os jovens, e muita gente que está pesquisando nessa área, que nós fizemos um recorte, que é uma área muito ampla. Nós vamos tratar, na verdade, quando se fala em biotecnologia, nós estamos falando muito nas interferências na vida humana, tanto no início da vida, quanto no próprio desenvolvimento, quanto na forma de terminar a vida, a fase de encerramento da vida humana, que está sofrendo intervenções muito profundas. E nós fizemos esse recorte para ser objeto desse nosso primeiro encontro nacional de biodireito, para focar nas relações familiares, que é justamente onde deságua a maioria desses problemas. Eles vão causar impacto bastante profundo nas relações familiares. Quero registrar também e agradecer primeiro a todos que vieram, apesar da dificuldade de trânsito que já me referi, e também dizer que isso só se tornou possível, também é fundamental dizer, nós estamos aqui hoje porque estamos com financiamento da CAPES. A CAPES nos financiou, nos deu um auxílio para realizar esse evento com um mínimo de conforto para todos que estão participando, né? E eu também faço questão de frisar que sem financiamento não tem pesquisa. Isso é um sonho, né, antigo, isso já está superado. Aquele pesquisador sozinho, uma maçã apodrecendo na mesa, isso não existe mais, né? A industrialização da ciência, inclusive, é um fato que já é antigo. E sem financiamento não se faz pesquisa, e sem encontro para debate, exposição do resultado das pesquisas, não se anda para frente. Essa que é a verdade, né? E devo registrar que eu tomei esse financiamento, como eu já disse lá no grupo de pesquisa, eu pedi antes do corte, viu? Então, temos que ter pesquisa, precisamos de verba para as pesquisas, tá? Eu quero, então, a partir desse momento, chamar o professor... Você chama ou eu chamo? Posso chamar agora? Por favor. Eu não estou acostumada com esses luxos, gente. Desculpa. Imagina. O luxo está aqui com vocês hoje. Convidamos nesse momento para ministrar a conferência inaugural o professor Dr. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, da UERJ, que abordará o tema As Famílias Brasileiras, Mudanças e Perspectivas frente aos avanços médicos e biotecnológicos. O professor Dr. Guilherme Calmon possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela UERJ. Atualmente é professor titular de Direito Civil da UERJ, graduação e pós-graduação, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Estácio de Sá e também professor da Faculdade de Direito do IBMEC. Tem experiência na área do direito, com ênfase no direito civil e direito processual civil, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria geral, direito das obrigações, direito de família, direito das sucessões, acesso à justiça e direito internacional privado. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2013-2015. Passo a palavra ao nosso palestrante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou pedir licença para poder me dirigir ao púlpito. Me sinto mais à vontade. Bom, inicialmente eu queria fazer um agradecimento especial à professora Heloísa Juliana Barbosa. Para quem não conhece o meu relacionamento com a professora Heloísa, há
agora torna público, né? Mas vários aqui já conhecem. A professora Heloísa é minha professora de graduação, minha professora de mestrado, minha professora de doutorado, minha professora da vida, né? Da minha vida acadêmica, né? Eu só estou aqui hoje em razão da Heloísa, né? Na realidade, não só pela nossa amizade, mas por todo esse período de mais de 30 anos, posso assim dizer, de convivência acadêmica que tenho tido nesses todos esses meus percalços de trajetória e, enfim, durante o período de UERJ. E, então, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação, uma honra, especialmente inaugurar, né, um momento aqui, especialmente no início do encontro, né, quando nós vamos tratar de um tema ainda que introdutório relacionado à temática central sobre as relações familiares e a biotecnologia. Então é, de fato, para mim, um motivo de muito orgulho, alegria, emoção, né, estar participando do evento, sempre sob a coordenação da professora Heloísa. Também registrar aqui a presença da professora Maria Tereza, minha chefe de departamento. Eu sou daqueles que costumam observar, e até por força das minhas atribuições como professor universitário, né? Portanto, eu sou subordinado hierarquicamente à professora Maria Tereza, como também ao professor Lodge. Então, é sempre uma alegria revê-los, né? E estar tentando desempenhar um pouco das minhas atribuições, ainda que fora de sala de aula, né? Mas dentro do contexto da vida acadêmica. E eu fiquei incumbido, acho que o Eduardo tem um papel aí, a responsabilidade, ainda que solidária, com a professora Heloísa, de tratar do tema das famílias brasileiras, mudanças e perspectivas frente aos avanços médicos e biotecnológicos, né? Eu já tenho algumas reflexões antigas e algumas mais recentes sobre temas que diretamente impactam as relações familiares no campo do biodireito, e por isso acredito tenha sido lembrado meu nome para poder tratar e buscar refletir, principalmente em conjunto, sobre algumas questões que são relevantes no campo do biodireito e das relações familiares. Sem dúvida, como a Heloísa mencionou, não só o início da vida, o seu desenvolvimento e o fim da vida, hoje nós temos esses três momentos como sendo momentos centrais nas discussões e todos os debates ligados às questões de bioética e também de biodireito, e por isso, obviamente, a minha reflexão aqui hoje tem por propósito, tem como finalidade, tentar apresentar algumas ideias, né, algumas questões que têm relação com isso. E aí eu trago, primeiramente, no momento inicial, o biodireito e a nova filiação. Dentro das relações familiares, como todos sabem, uma das questões mais importantes se refere à filiação e como o direito de família, ou o direito das famílias, né, tem recepcionado aspectos do biodireito no campo das relações familiares. E aí nós sabemos, que é apenas uma mera contextualização sobre o tema, das novas questões advindas. O microfone está com algum problema de microfonia? Das novas questões advindas dos avanços tecnológicos que, como nós sabemos, não podem se restringir apenas à bioética, né, como uma área de conhecimento filosófico, que se preocupa com as questões da vida e da morte, mas também a noção do direito. Me recordo que a Heloísa deve se lembrar também de uma conversa que eu tive a oportunidade de travar com o professor Rony Garrafa, que é um bioeticista, né? Tem toda uma trajetória ligada à bioética bastante interessante. Lá nos idos de 1997, 98, eu tive a oportunidade de debater com o professor Volney acerca do biodireito, da existência ou não do biodireito. E naquele momento, 20 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais,
O professor Volney sustentava que não havia propriamente a ideia do biodireito, né? Que essa noção de biodireito ela estaria muito atrelada às preocupações que os juristas têm, mas que não havia, pelo menos na concepção do professor Volney, elementos que propiciassem a existência de uma área do conhecimento jurídico que pudesse ser chamada de biodireito. Eu, ainda no início das minhas pesquisas ligadas a temas de biodireito, e já sob a orientação da professora Heloísa, eu tentei, com as minhas limitações, contra-argumentar. Mas, professor Volney, quando os temas ligados, por exemplo, à reprodução assistida, né, reprodução medicamente assistida, quando eles começarem a gerar questões conflituosas, como é que nós vamos poder resolver a partir apenas de uma visão bioética? Não, mas isso daí talvez, né, daqui a alguns anos, nós estamos hoje, 21 anos depois dessa conversa que eu tive com ele, observando, e eu trouxe aqui, inclusive vou ter a oportunidade de comentar, algumas questões ligadas até a normativas que foram editadas em alguns órgãos públicos, em algumas instâncias, até no campo da administração pública, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, né, envolvendo o registro civil, né, e como tratar das questões ligadas aos impactos da reprodução assistida no campo do registro civil, como tratar das questões ligadas às técnicas de reprodução assistida, até mesmo na atuação dos profissionais da medicina, e aí as resoluções, as sucessivas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que também passaram a cuidar do tema, e, de algum modo, a gente observa que o tema cada vez mais se avança, né, em relação às preocupações que nós passamos a ter na nossa sociedade, né? E não apenas na sociedade brasileira, diga-se passagem, porque o tema, inclusive, é objeto de preocupação no plano internacional. A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, eu tenho a oportunidade de dividir com a professora Carmen de Curso um grupo de pesquisa sobre direito civil e direito internacional privado. A Conferência da Haia tem se preocupado, por exemplo, com o tema da maternidade de substituição no plano internacional, e até mesmo a possibilidade de editar uma convenção internacional tratando de questões ligadas a algumas das técnicas de reprodução humana assistida no campo do direito internacional. Então, isso vem a demonstrar que também no plano mais amplo do que apenas o direito interno, o direito nosso, direito nacional, direito brasileiro, tem havido essa preocupação. Então, de fato, me parece que há algumas características relacionadas àquilo que nós encontramos ou identificamos no campo da teoria geral do direito, como, por exemplo, a generalidade de determinadas normas, a coercitividade de determinadas normas, que são características próprias relacionadas a temas e regras de biodireito. Daí a necessidade do direito, de fato, passar a se preocupar e passar a tentar estabelecer minimamente o que deve ser considerado lícito, legítimo, ilícito e ilegítimo, sob pena de nós estarmos numa terra de ninguém. Eu costumo brincar, mas falando um pouco sério, que já é passada a hora de nós vivermos num faroeste. É preciso nós termos regras claras, regras límpidas, que permitam que nós trabalhemos no âmbito das nossas relações com mais segurança, com mais previsibilidade. Além, obviamente, do aspecto da justiça, e a justiça, de fato, também precisa aqui se colocar de modo muito claro. Daí, então, a necessidade de uma busca da leitura ética dos direitos humanos, que no plano dos temas de biodireito acaba se tornando algo muito importante no contexto atual. Sabemos que no direito nós tradicionalmente sempre, ou quase sempre, trabalhamos com algumas técnicas de construção de normas jurídicas baseada na chamada técnica regulamentar, no sentido de já anteciparmos certos comportamentos que podem vir a acontecer e já estabelecer as consequências jurídicas sobre esses comportamentos. Hoje, vários temas têm surgido e demonstrado que a técnica regulamentar se mostrou insuficiente. É preciso trabalharmos com técnicas diferentes, técnicas mais modernas, técnicas mais contemporâneas,
até mesmo para permitir a solução de situações que a princípio não foram anteriormente cogitadas, né? Já é possível, já se identifica no campo das ciências da vida a possibilidade de nós termos 3 informações genéticas que podem vir a gerar uma criança, né? De 3 diferentes pessoas. Então, por isso, não dá mais para nós continuarmos trabalhando com aqueles paradigmas antigos, sob pena de nós ficarmos defasados em relação a essas novas realidades. Da mesma forma, o tema da constitucionalização do direito civil, aqui eu estou na casa da constitucionalização do direito civil, né, a UERJ, a Faculdade de Direito da UERJ e aqui rendendo sempre homenagem ao professor Gustavo Tepedino, professora Maria Celina Boda de Moraes, como sendo os nossos grandes responsáveis por toda a construção da constitucionalização do direito civil aqui no Brasil, obviamente sob a influência dos autores estrangeiros, entre outros o professor Perlingelli, e com base nisso nós temos o tema da filiação e para se alcançar as questões ligadas à filiação, a noção de um projeto parental. Não dá mais para nós raciocinarmos a filiação, senão sob a perspectiva não só do direito e ao mesmo tempo faculdade relacionada à reprodução, mas sob a perspectiva da responsabilidade. A liberdade sexual e reprodutiva ela deve caminhar juntamente para e passo com a responsabilidade que daí decorre. Daí o chamado direito à reprodução e no próprio texto constitucional a referência expressa no parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição quanto ao princípio da paternidade responsável devendo ser cumprido e observado no que tange a essas questões. Em matéria de reprodução assistida, ainda que o tema já não seja tão novo, mas nós continuamos ainda com um tratamento normativo, de certa forma, insuficiente. E vou daqui a pouco explicar por quê. Apesar de vários projetos de lei terem sido apresentados desde a década de 90 até os dias atuais, mas nós sabemos que ainda há muita resistência por parte de parcela significativa da sociedade brasileira, em especial de certos grupos, principalmente ligados a certas religiões, quanto a evitar ou impedir o avanço em relação às questões no âmbito do direito em matéria de reprodução humana, principalmente sob o fundamento de determinados dogmas, né? Por exemplo, a questão tabu e o velho problema ligado à possível prática de adultério por parte de alguém, uma mulher, que receba no seu corpo o sêmen de um homem que não seja do seu marido ou do seu companheiro. Então, essa visão de que haveria uma prática de adultério nessa hipótese acaba por nortear e fundamentar uma série de restrições até no campo legislativo acerca desse tema. Eu posso aqui me recordar, muito rapidamente, de um projeto de lei que foi transformado em lei no final da década de 60, século passado, que foi o Código Penal de 69, que chegou a ser aprovado como Código Penal, mas nunca entrou em vigor, porque dentro do período da vacatio legis ele foi revogado, e havia uma previsão num dos tipos penais ligados ao Código Penal de 69, que nunca entrou em vigor, a respeito do chamado adultério fruto de uma técnica de reprodução humana assistida. Quando? Exatamente no caso da mulher casada, que, sem autorização do seu marido, recebia o sêmen do homem, de um outro homem, de um doador, e essa seria uma hipótese considerada no Código Penal de 69 como um crime, ou seja, um tipo penal tratando como quase um adultério, um quase adultério, assim chama. Ou seja, isso vem a demonstrar essa visão que não se resume àquele texto aprovado em 1969, mas ainda hoje se mantém em relação a alguns grupos e alguma parcela da população com base nessa perspectiva. No parágrafo 7º do artigo 226, nós temos claramente ali assegurado um direito ao planejamento familiar. E no âmbito desse direito ao planejamento familiar, que é reconhecido constitucionalmente, devem ser observados, entre outros princípios, como eu já havia antecipado, a paternidade responsável, que eu chamo de parentalidade responsável, porque não é apenas do homem, mas também da mulher,
bem como a dignidade da pessoa humana, que se refere não só às pessoas dos dois, cônjuges ou companheiros, mas também da futura criança. E aí eu me valho de uma importante contribuição no direito constitucional do professor Ingo Sarlet acerca da distinção entre dignidade da pessoa humana e dignidade humana. Dignidade humana é da civilização, não é apenas das atuais gerações, mas também das futuras gerações. Daí a proteção ao meio ambiente, daí toda uma série de outras questões que são hoje relacionadas aos direitos humanos de quarta e quinta gerações. Então, por isso, a ideia de que também as futuras gerações devem ser objeto de preocupação e tutela, mesmo ainda não sequer tendo sido concebidas. Além disso, dois outros princípios constitucionais também se aplicam, ainda que de modo indireto ou implícito, no plano do direito ao planejamento familiar, que são o princípio da igualdade material entre os filhos e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente futuro, né? Portanto, daquele que pode vir a ser concebido nessa perspectiva. O artigo 1565 do Código Civil atual, ele reproduz de modo parcial o texto constitucional no parágrafo 7º do artigo 226, mas se omite acerca desses princípios constitucionais que eu acabei de mencionar, dando a impressão de que no plano infraconstitucional não haveria a presença desses princípios, o que é um equívoco, até por força do sistema jurídico que nós adotamos no Brasil, no qual as normas constitucionais estão localizadas no topo da pirâmide normativa, e em razão disso todas as normas infraconstitucionais buscam o seu fundamento de validade nas normas constitucionais. Então, com base nisso, nós não podemos ignorar os princípios que se aplicam no exercício do direito ao planejamento familiar, e a regra do artigo 1597, incisos 3, 4 e 5, que tratam de modo muito específico de hipóteses de presunção de paternidade do homem casado, seja na reprodução assistida heteróloga, que é a hipótese do inciso 5, seja nos incisos 3 e 4, no caso de reprodução assistida homóloga. Interessante porque numa das pesquisas que eu realizei sobre a batuta da professora Heloísa, né, porque ela foi a nossa grande responsável por introduzir esse tema no nosso sistema, até por força da tese que defendeu sobre reprodução humana assistida e os seus impactos no direito de família lá no início da década de 90, né? Naquele momento, o próprio legislador da década de 90 ainda não tinha se debruçado sobre os impactos que o biodireito ou a bioética poderia gerar nas relações familiares. E durante a tramitação do projeto do Código Civil, que, como vários aqui já sabem, foi apresentado em meados da década de 70 e só aprovado em 2002, né, em janeiro de 2002, promulgado em 2002, o que nós tivemos foi uma omissão do legislador brasileiro acerca de várias questões, aliás, de todas as questões ligadas a esse tema, e aí, durante a tramitação, houve alguém que tenha se preocupado e até apresentado algumas sugestões de alteração do projeto, até se chegar à redação desse artigo 1597, incisos 3, 4 e 5. A Lei 9.263 de 96, que é uma lei que está em vigor há bastante tempo, mas que ainda não mereceu a devida atenção, ela também prevê, mesmo antes do Código Civil de 2002, algumas regras ligadas às técnicas conceptivas, né, as técnicas de reprodução humana assistida, sendo que em relação a ela, a lei, ela em nenhum momento refere-se à restrição a essas técnicas no campo apenas das relações formais de casamento entre cônjuges, mas deixa claro que tanto a pessoa sozinha quanto um casal pode ter acesso às técnicas conceptivas e contraceptivas no exercício do direito ao planejamento familiar. Quanto às várias técnicas de reprodução assistida, aqui não é nem momento nem hora de nós aprofundarmos, né? Mas hoje cada vez mais a gente observa que as ciências têm avançado em relação às novas técnicas sobre reprodução humana, e eu destaquei aqui 3 pontos
polêmicos, que até hoje em dia temos questões não só no plano abstrato, mas também no plano concreto a resolver, que são a maternidade de substituição, definição de mãe jurídica, definição de apenas mulher que será gestante ou que foi gestante, mas sem nenhuma repercussão no direito de família, a reprodução assistida pós-mortem, e aqui eu reconheço, no início eu tinha uma série de até preconceitos quanto a essa possibilidade, e após uma outra pesquisa que realizei sobre o tema, acabei mudando de opinião, e o tema também sobre escolha de embriões, a prática de determinadas situações nas quais alguns embriões serão escolhidos para serem utilizados no campo da reprodução humana assistida. E até que ponto esses temas acabam por ter ou não impacto no campo do direito brasileiro. E nesse próximo slide eu trouxe aqui, no primeiro momento, a visão dos conselhos profissionais de medicina, não só o Conselho Federal, mas os conselhos regionais de medicina, e o tratamento que é pensado no plano do profissional médico, da atuação do profissional, e até que ponto esse tema acaba por ter também relação com o biodireito, até porque os profissionais da medicina não atuam apenas em relação a outros profissionais da medicina, mas atuam em relação a nós que somos leigos em relação à medicina. Nós todos, como pessoas, estamos sujeitos à atuação dos médicos e, obviamente, que acabamos por sofrer efeitos daquela atividade profissional, daí a importância de também nos debruçarmos um pouco sobre os profissionais e a sua atuação. O Código de Ética Médica de 2009, ele traz, em relação aos temas da reprodução humana assistida, alguns princípios fundamentais, um capítulo sobre a responsabilidade profissional do médico e algumas normas específicas, ainda que no Código de Ética, sobre reprodução assistida. Mas normas muito genéricas, normas, na verdade, algumas específicas ali que eu quis dizer no sentido dele já trazer, o Código de Ética, algumas referências à reprodução humana, mas, obviamente, que se comparada às resoluções específicas, acaba sendo normas ainda muito gerais. E aí temos a última resolução, que está atualmente em vigor, a de 2017, a 2168, tratando, na própria ementa dela, das normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Na resolução 2168, que, diga-se passagem, já é a 5ª resolução do Conselho Federal de Medicina que trata sobre esse tema. Aliás, as últimas resoluções têm tido um espaço de 2 anos, a cada 2 anos tem havido mudança, 2013, 2015, 2017, 2019, quem sabe, talvez esse ano nós teremos uma nova resolução do CFM acerca desse tema. Nele, no âmbito da resolução, nós encontramos uma série de questões que o Conselho Federal de Medicina passou a se preocupar. Alguns princípios gerais aplicáveis às técnicas, regras sobre o paciente das técnicas e, inclusive, prevendo já, não essa resolução, mas as anteriores e aqui confirmado nessa última resolução, a possibilidade de pessoas em relações homoafetivas, portanto, não apenas casais heteroafetivos, mas também casais homoafetivos. O tema da doação de gametas e embriões e como ou quais as precauções que devem ser adotadas para que ocorra essa doação, e de fato deve ser uma doação e não uma venda, não um negócio a título oneroso. A criopreservação de gametas ou embriões, também tratada no âmbito da resolução. A gestação de substituição, chamada maternidade de substituição, na terminologia da resolução, de gestação de substituição. E, finalmente, a reprodução assistida pós-morte. A partir de várias dessas regras constantes desses capítulos da resolução 2168, nós observamos várias delas que acabam tendo reflexo no campo das relações familiares. Como, por exemplo,
a previsão expressa na resolução 2168 que o fato do doador permitir que um casal ou que uma pessoa sozinha venha a ter acesso a uma técnica de reprodução assistida a partir do seu material doado, não vai implicar em relação de paternidade ou maternidade desse doador ou dessa doadora com a criança que venha a ser gerada. Vejam que isso já é uma clara regra que acaba por repercutir nas relações familiares. Uma outra que estabelece no campo da gestação de substituição que para a resolução será mãe jurídica aquela que desejou ser mãe, mas não aquela que engravidou, não aquela que doou o óvulo, quando não for aquela que quis ser mãe. Então vejam que a própria resolução 2168 ela acaba por impactar as relações familiares, por mais que as normas contidas na resolução sejam dirigidas aos profissionais da medicina. E aí surge uma questão que me parece que merece uma reflexão mais aprofundada e que obviamente o grupo sobre o biodireito vai poder cada vez mais aprofundar esse tema. Hoje nós precisamos revisitar a teoria das fontes do direito. E nessa revisita da teoria das fontes, passam a ser também consideradas normas que podem ser decorrentes até de algo não imposto ou não previsto em lei no sentido formal, mas sim através de normas ou atos infralegais. Seja por força da maior complexidade das relações contemporâneas e a necessidade, portanto, de maior agilidade na própria edição de normas específicas para determinados setores, como no exemplo das técnicas de reprodução humana, seja por força daquilo que tradicionalmente no estudo das fontes do direito se coloca como sendo normas costumeiras, ou seja, práticas reiteradas, práticas habituais que acabam se consolidando em razão da sua aceitação. Então, seja pelo primeiro, seja pelo segundo fundamento, me parece, e aqui eu já coloco algo para depois haver uma reflexão maior, até tentando aí já instigar o debate a respeito do nosso encontro do direito, que é uma revisita da teoria das fontes do direito em matéria de biodireito. Até que ponto resoluções do Conselho Federal de Medicina, provimentos do Conselho Nacional de Justiça, atos da Anvisa, atos normativos editados pela Anvisa, não podem ser considerados autênticas normas jurídicas de modo a serem dotadas de generalidade, coercibilidade, imperatividade, por força desses dois fundamentos que eu acabei de expor. Então, isso eu deixo para reflexão. Não estou me posicionando, já deixando claro. Com relação ao Conselho Nacional de Justiça, há o provimento 52 de 15 de março de 2016. Esse provimento foi fruto de uma série de estudos feitos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça a partir de um grupo de trabalho que lá foi instituído para tratar desse tema, e o provimento teve como base, eu reproduzi praticamente a ementa do provimento, que é uma provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, tratando da uniformização do registro de nascimento dos filhos havidos por técnicas de reprodução assistida de casais hétero e homoafetivos. Nesse provimento, que é do Conselho Nacional de Justiça, portanto, de um órgão do Poder Judiciário que tem por objeto ou tem por finalidade promover medidas e políticas públicas ligadas ao sistema de justiça como um todo, não apenas ao Poder Judiciário, mas ao funcionamento do sistema de justiça, e, portanto, está abrangido por esse provimento a atuação dos cartórios de registro civil. O CNJ, até por força da sua missão constitucional, ele também atua junto aos cartórios. Não à toa, a resolução 175 de 2013, a resolução anterior, já agora do CNJ, na sua integralidade, ela passou a tratar do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que não tinha sido até então objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo julgou em 2011 as uniões estáveis homoafetivas. Só em 2013 o CNJ edita a resolução 175,
para se dirigir aos cartórios e dizer: oficiais de cartórios, não se pode proibir, não se pode obstar, não se pode impedir a existência de procedimentos de habilitação para o casamento civil ou a conversão de uniões estáveis em casamento civil, por se tratar de pessoas do mesmo sexo, por se tratar de um casal homoafetivo. Essa resolução, que foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, até hoje está em vigor e, portanto, ela vem a demonstrar, ainda que não propriamente a criação de uma norma jurídica, mas a consolidação de uma interpretação a partir de uma norma contida na resolução do CNJ, e que acaba por também fundamentar esse provimento 52, inclusive quando trata dos casais homoafetivos. Quer dizer, quando o CNJ, a Corregedoria edita o provimento 52, a Corregedoria já se baseia naquela resolução de 175 de 2013 para ali estabelecer as regras também envolvendo casais homoafetivos. Essa resolução, como eu havia já antecipado, ela trata do tema da doação de gametas, da gestação de substituição, trata da reprodução assistida pós-mortem e estabelece aquilo que nós poderíamos até considerar regras, regras novas, envolvendo, por exemplo, a obrigatoriedade de uma escritura pública lavrada, portanto, em cartório de notas, acerca da possibilidade de haver hipótese de reprodução assistida pós-mortem. Esse foi um tema que eu tive a oportunidade de me debruçar de modo mais específico na tese que elaborei em 2017 para tratar de questões ligadas ao direito das sucessões em matéria de reprodução pós-mortem. E, ao observar a norma do provimento 52 do CNJ, eu notei que, dispensando a ideia da judicialização do tema, o CNJ nesse provimento diz: não, mas para tanto precisa haver escritura pública. Precisa haver escritura pública na qual aquela pessoa que veio a falecer em vida tenha deixado documentado a sua vontade, no sentido de autorizar após a sua morte que aquele embrião, aquele material fecundante congelado possa vir a ser utilizado após a morte. Mas vejam, o provimento 52, mais uma vez, ele é um ato infralegal e, portanto, ele deve ser compatibilizado com as normas legais e com as normas constitucionais. Se no caso concreto nós identificarmos, como já houve, não só no Brasil como no exterior, situações em que não houve essa escritura pública, nós poderíamos cogitar da possibilidade daquela criança que venha a ser concebida nessas circunstâncias não ter um pai, juridicamente falando, considerando que não houve uma escritura pública. Então nós vamos dar uma primazia à forma pública que sequer está prevista, seja no plano constitucional, seja no plano infraconstitucional, por força de uma norma, de um provimento do CNJ. Por óbvio que todo e qualquer trabalho de interpretação dessas normas terá que levar em consideração todo o sistema jurídico, sob pena de nós, mais uma vez, retrocedermos nessas questões e começarmos de novo a excluir certas pessoas de determinadas garantias e direitos que a elas devem ser reconhecidos, até por força de norma constitucional. Sob pena de nós termos mais uma vez, tal como acontecia antes de 88, a professora Maria Tereza, a professora Heloísa, entre outros, bem lembram, casos de filhos que não eram tão filhos assim, né? Portanto, alguns tinham mais direitos, outros tinham menos direitos, outros sequer tinham direitos, né? E lembrando, por exemplo, a hipótese da adoção, em que o filho adotivo não teria, dependendo da circunstância da sua adoção, qualquer direito em relação aos seus pais adotantes. Então, não podemos retroceder por força até de todas as conquistas civilizatórias que nós obtivemos durante toda a nossa trajetória. E aí, só para encaminhar aqui quase que o encerramento da minha exposição, para não me alongar em relação ao tempo, eu trago algumas questões para reflexão. A primeira delas, sobre o tema da reprodução assistida pós-mortem, que de fato é uma das questões em matéria de reprodução humana assistida e os impactos no campo do direito de família, é um dos temas mais sensíveis. Não só no plano existencial, mas também no plano patrimonial. No plano existencial, eu até vou inverter a ordem, a questão dos efeitos pessoais.
nós já sabemos que se tratará de uma criança ou de uma pessoa que venha a ser concebida e venha a nascer, que antes mesmo da sua concepção ou do próprio início da gravidez, ela não terá o contato físico, o contato presente com um dos dois genitores, seja o pai, seja a mãe, na perspectiva daquele que já faleceu antes da própria concepção dessa criança. E aí há um problema sério, que é a existência de um direito à convivência familiar. Será que, ao admitir a técnica, a possibilidade da reprodução assistida pós-mortem, nós vamos estar contrariando normas constitucionais, inclusive que estabelecem a priorização do interesse da criança e do adolescente em relação aos interesses dos adultos? Nós vamos estar deixando essa criança órfã antes mesmo dela ser concebida, seja do lado paterno, seja do lado materno, ou hoje até com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal, com base na multiparentalidade, a possibilidade de nós termos vários pais, várias mães, né? Mas de todo modo, pelo menos aquele que já faleceu não teria como conviver com o seu filho. Sob o aspecto relacionado às questões patrimoniais, eu ali destaco pelo menos 3. Os alimentos, tal como tratados no Código Civil no artigo 1700, a pensão previdenciária no sentido amplo, seja no regime geral da Previdência Social, do INSS, seja nos regimes especiais dos servidores públicos, civis, militares, servidores federais, servidores estaduais, servidores municipais, enfim. Há um tema aí, porque tradicionalmente eu sou magistrado federal, eu acompanho logicamente a jurisprudência sobre esse tema. Há uma compreensão quase que unânime no sentido de que os requisitos para o direito à pensão devem estar preenchidos no momento da morte do segurado. Ora, no momento da morte do segurado, aquela criança sequer havia sido concebida. Então, se nós continuarmos cogitando desse postulado quanto ao direito à pensão previdenciária, nós vamos, de fato, de novo, excluirmos algumas pessoas em relação àquele direito. E, finalmente, o tema que eu me debrucei mais especificamente, o tema da sucessão hereditária, à luz do artigo 1798 do Código Civil, porque a regra do Código ela é muito clara no sentido de só admitir a legitimação sucessória em relação às pessoas que já existissem ou que, pelo menos, concebidas já tivessem sido no momento da abertura da sucessão, vale dizer, no momento da morte daquele pai e daquela mãe. Ora, se essa concepção só se dá depois da morte, então ele não tem legitimação sucessória na literalidade do artigo 1798. Óbvio que o critério gramatical e literal não pode ser o único a ser adotado e, por óbvio, mais uma vez, a constitucionalização do direito civil nos permite identificar que é possível outra solução que não essa, de excluir aquela criança ou aquela futura pessoa em razão do fato dela ter sido concebida após a morte do seu pai ou da sua mãe. Mas, de fato, ainda hoje há polêmicas sobre esse tema. Então, por isso, da mesma forma, acho que um tema não tão polêmico, mas ainda com alguma discussão, se esse parentesco seria restrito apenas à criança, ao pai e à mãe, ou teria também abrangência quanto aos outros parentes deles. Parece que nesse particular nós vamos ter que adotar, ainda que por analogia ou por base de integração analógica, a noção de que, tal como na adoção, o parentesco deixa de ser restrito apenas a quem adota e quem é adotado, mas também a todos aqueles que são parentes do adotante em relação à criança que foi adotada. Então, o mesmo raciocínio deve ser aplicado também no campo das técnicas de reprodução pós-mortem, até por força do vínculo aqui se dá em razão de circunstâncias atuais, mais contemporâneas e relacionadas a essa possibilidade. E o tema da maternidade e substituição. Primeiro, quem é a mãe, juridicamente falando? Nesse caso, aproveitando aqui o título de um dos livros mais interessantes sobre esse tema, que é do professor Guilherme de Oliveira, mãe é só uma, talvez são só duas, ou finalmente são só 3, porque é possível, no caso da maternidade de substituição, nós temos 3 mulheres que podem estar, até talvez mais, enfim, mas pelo menos 3 possam estar envolvidas aí. A que quer ser mãe,
mas que não tem como oferecer ou fornecer óvulos dela para serem fertilizados. A que pode engravidar, mas também não vai fornecer óvulos dela, e aquela que será a doadora dos óvulos. Das três, qual delas será a mãe, juridicamente falando? E aí eu remeto ao início da minha fala, quando eu disse sobre projeto parental. Qual das três desenvolveu o projeto parental? Qual delas, de fato, quis ser mãe? A partir da iniciativa dela, as técnicas de reprodução assistida ligadas à maternidade de substituição puderam ser adotadas para fins de permitir a concepção e depois o nascimento daquela criança. Então, parece-me que hoje nós não podemos mais considerar o dado meramente biológico, seja da gravidez, seja do parto, seja da fornecedora do óvulo, como sendo um dado importante, pelo menos para o fim de estabelecer vínculo jurídico de maternidade. Mas, e é possível, nós temos, até com base na hoje consolidada orientação do Supremo Tribunal Federal, até mesmo mais de uma mãe. Uma possibilidade até de haver não só duas mulheres que vivem numa relação, seja de união estável ou de casamento, que queiram ser mães de uma criança a partir de técnicas de reprodução assistida, inclusive utilizando-se da maternidade de substituição, seja também por outras circunstâncias que podem até motivar essa maternidade plurima a esse respeito. Para concluir, não me alongar, de fato o tema demanda, e aqui eu renovo aqui minha satisfação de estar participando desse primeiro encontro de direito, sob a coordenação do professor Luiz, do professor Eduardo, porque nós precisamos cada vez mais aprofundar nossos estudos e as nossas preocupações num viés que não se restringe apenas ao nosso campo do conhecimento, que nós estamos mais acostumados, estamos mais até seguros. Nós precisamos abrir nossos horizontes e obter informações de outras áreas e até dialogar com outras áreas do conhecimento humano para podermos chegar a uma solução que seja bastante mais razoável e condigna em comparação ao modelo atual. A revisita da teoria das fontes, portanto eu já havia comentado, é preciso que também isso seja objeto de maior aprofundamento. As novas relações familiares, hoje não só no âmbito das relações homoafetivas, heteroafetivas, mas também o próprio tema da multiparentalidade. Heloísa deve se recordar quando eu inicialmente pensei no meu projeto de tese de doutorado, e aqui eu me dirijo até a Elisa também, nessa fase de agora já a definição da tese, enfim, quando a gente tem uma série de ideias, e aí tenta organizar essas ideias para poder chegar a algum resultado concreto. E à época eu cheguei a cogitar, veja, Heloísa, naquele projeto lá de 1999, 20 anos atrás, de uma possibilidade de nós termos uma multiparentalidade decorrente de técnicas de reprodução humana assistida. Não só hoje isso pode de fato acontecer em termos práticos, como o Supremo Tribunal Federal de algum modo está admitindo a partir do julgamento que se deu em 2017 acerca da multiparentalidade, ainda que não tenha sido o caso ligado a uma técnica de reprodução humana assistida, mas me parece que a tese jurídica definida acaba por propiciar que nós possamos também refletir a esse respeito. E finalmente, a dignidade da pessoa humana e a dignidade humana, como eu também mencionei anteriormente, não só das atuais gerações, mas das futuras gerações. E com essa última observação, eu faço aqui o encerramento da minha fala, conclamando a todos, especialmente aqueles que de fato têm interesse sobre os temas do direito e as relações familiares, que nós possamos cada vez mais nos aproximar, dialogar, debater e, quem sabe, chegar a alguma conclusão. Muito obrigado.